É com muita alegria que a gente retoma o nosso projeto, né? E, infelizmente, houve um vazamento na casa e a gente não vai poder contar com a maioria dos zeladores hoje. Então, já quero me desculpar com os nossos convidados, que nós teremos menos pessoas aqui, geralmente lota, né? Mas é que houveram 2 vazamentos. Então, é imprescindível a presença deles nesse momento lá, mas todos que fizeram o esforço de estar aqui hoje à tarde, além do seu horário, inclusive, a gente agradece. Então, a gente, só para dar uma panorâmica para os novos integrantes, a gente faz parte de um projeto de qualidade de vida, que já existe na casa, inclusive é global, né? Qualidade de vida. E essa gestão, então, ela deu um espaço para toda a zeladoria da casa, para quem lida com o lixo, né? E para tornar, então, mais sustentável e com mais qualidade de vida o trabalhador da zeladoria, né, dentro e fora do parlamento. E essa proximidade vai se dar, muito felizmente, com o nosso patrão mais próximo, né? Então, hoje a gente tem a presença aqui de 2 pessoas, 2 parlamentares, né, um suplente de deputado e um deputado, que vai dar as boas-vindas ao projeto. Nós também contamos com a presença do Evaristo De Biasi, que já todo mundo conhece, que há tempo, né, que iniciou, fez a abertura desse projeto. Então, vamos começar com uma música, com a Beta, que vai cantar uma música para nós, e em seguida teremos uma bênção do Padre Evaristo, e chamaremos, então, o presidente da casa e depois o nosso palestrante. Obrigada, Beta. A Beta, então, ela fez um coral no Tribunal de Contas, né? Ela participou já no passado e a gente vai tentar fazer oficinas, então, de coral, né? Formar, então, um coral aqui com o nosso grupo da zeladoria. Também gostaria de ressaltar a presença de algumas pessoas, né? A nossa artista plástica, né? A Patrícia, a sua auxiliar, que é a
Amanda, né? Então ela contribui com o trabalho. Vão ter oficinas de resíduos, então, aqui, a partir da semana que vem. Oficina de música, oficina de resíduos. Nós temos também a presença da Vera, que conseguiu algumas cestas básicas, para também, através da Luciane, que é a nossa assistente social, funcionária da casa, fazer uma questão assim, uma eleição de quem tem mais necessidade de ter um auxílio. E também está disponível lá no Serviço de Saúde. Nós temos uma museóloga que vai tentar reunir toda a produção que for feita aqui. Temos parcerias com o sindicato, com a Falesc, para conseguir, então, esse espaço para colocar esse trabalho. E sobre analfabetismo digital, nós temos a Ivone, que também fará uma oficina. E sobre acessibilidade, nós temos a representante do COFITO, do CREFITO, que é a Fernanda, que também é uma colega, que nesse momento, por uma questão de saúde, não vai estar. Então, dando continuidade aqui, vamos chamar o padre Evaristo, então, para abrir e logo em seguida o presidente. Por favor. Desculpa, a Miriam também, que é a nossa querida diretora aqui da casa, né, que também veio contribuir e fazer uma parceria conosco. Tá? Muito obrigada, Miriam. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Somos botões de vida. Mas um botão, ele só desabrocha se ele estiver ligado à vide, ao pé. Se tiver as condições, o clima para ser uma flor. O ciclo da vida é assim mesmo. A semente existe para se perder. Somente se perdendo ela se torna árvore. O botão existe, cujo destino dele é se quebrar para ser flor. A flor existe, com o destino de se romper, murchar, para ser fruto. O fruto existe para ser alimento, e nisto ele se define, ele tem que se perder. O ovo existe para ser incubado e se transformar em lindo pássaro. E o ser humano só pode desabrochar, se tornar vida, se voltar a recuperar os valores, a hierarquia da vida. Eu tomo a simbologia ao entrar. Eu me debruço diante da beleza da arte feita de sucata. Só que falta hoje os artistas para tornar a sucata do ser humano uma obra de arte. Infelizmente. Infelizmente, nós todos existimos. O poder público, o poder civil, principalmente os responsáveis pela cidadania, existem para fazer uma pátria desabrochar. Eu não me esqueço do discurso feito pelo ex-presidente do Paraguai, né? Recentemente. Alguém que assume o poder público para ganhar dinheiro nunca deveria assumir o dever público. E é o presidente mais pobre que o mundo já conheceu, que lançou agora. Ele fez um discurso faz uns 15 dias simplesmente impressionante para o Brasil. E uma das sintomatologias mais profundas da decadência do ser humano se chama corrupção. É a mais clara decadência de uma civilização empobrecida, que perdeu o sentido de pôr o homem como valor absoluto. E qualidade de vida pede essa honestidade para nós todos. Eu não estou falando deste e daquele. A capacidade de transformar uma sucata da humanidade novamente numa obra de arte. E se um simples botão, uma haste de uma flor plantada, gera a potência da beleza de uma flor, o que não existe no ser humano se lhe dermos as condições de desabrochar? Pois ele é a matéria mais bela da humanidade. No dizer de Leonardo da Vinci, quem é o ser humano, o homem e a mulher? O homem e a mulher nada mais é
de que a evolução do universo e da matéria que explodiu em vida. Leonardo da Vinci já escreveu isso, por isso, aquele símbolo dele do ser humano, né? Centralizado na vida, no coisa. O mundo está com saudade da vida. E ao entrar aqui, eu até perguntei 2, 3 vezes o que é que está querendo, então cheguei assim olhando, eu me deparei diante da sucata. E realmente obra de arte. O que é um mosaico? O mosaico nada mais é que são pedrinhas avulsas, que se colocarem em minha mão, eu farei pequeno xadrez, uma cruzinha. Mas se eu colocar na mão de um artista, se transformarão nos mosaicos mais belos do mundo. O ser humano é isto. E a sucata é o lixo. E o lixo humano, a dor humana, os conflitos humanos, a pobreza humana, a própria corrupção, é um grande momento de reflexão para recompormos a vida. Para restituirmos novamente a obra de arte de uma cidadania que nasce como consciência social. Oxalá nós pudéssemos arrumar. E se formos um pouco inteligentes e vermos, eu dizia ainda agora para uma pessoa, nos últimos anos da minha vida eu tenho gerado o mundo todo. E eu sou unânime, eu não sou pessimista. O mundo não caminha para o fim. O mundo simplesmente criou um sistema que está ruindo. A atual maneira de conceber a vida humana fracassou no mundo inteirinho, está indo para o abismo, basta vocês verem os conflitos em nível internacionais, né? Poucos dias eu estava com uma das pessoas responsáveis da Síria, né? E andei com ela pelo Brasil, né? A cidade dela, só uma cidade dela, não tem um monumento, uma paróquia, uma casa, uma escola em Homs em pé. Tudo destruído, tudo. E o mundo não sabe o que está acontecendo. A humanidade não sabe o que está acontecendo ainda no mundo, né? Em alguns países, mas não é. É a pura verdade. E não se fala, mas o ser humano está aí. E o mundo precisa de pessoas que consigam criar esperanças. Não é puramente das pessoas que criticam, que questionam. São aquelas que sabem transmitir às novas gerações uma razão de esperar, de reconstruir a partir das feridas. A história humana tem uma dinâmica, uma dialética, e nós não estamos no fim do mundo, nem de nada. Estamos puramente no fim de uma maneira de conceber a vida humana, uma estrutura humana internacional falida, porque foi construída fora do ético, dos valores da cintada. Temos que recompor tudo novamente, e o mundo está com saudade da vida. Isso eu poderia dizer para vocês. E esse trabalho aqui que vocês fazem é isso. Só para poder entender isso, eu gostaria fazer uma síntese, seria uma reflexão praticamente de 1 hora, mas eu gostaria de dar uma luz bem rápida, para dar o sentido desse momento e ao ver uma criança com uma pombinha na mão. É a partir das novas gerações que nós temos que mudar o mundo. E o ser humano tem que ter a grandeza de voltar, não ser infantil, mas ser criança. Novamente se deixar trabalhar. A maior loucura do ser humano, a maior pretensão e a maior perda é quando ele não se deixa mais trabalhar, ou não acha que deva ser trabalhado, ou que não tem que mudar. Aí não temos mais nada a fazer. Nem Cristo pôde fazer nada com aqueles que se achavam os donos da sabedoria. Pelo contrário, mataram Jesus, porque não aceitaram a proposta dele. E continua se matando muitos sonhos, muitas ideias, muitas pessoas, porque há pessoas que, infelizmente, não se acham na capacidade de pedir ajuda de todos. E a sociedade hoje não tem mais uma pessoa com a sabedoria da vida, hoje nós temos que nos dar as mãos. Então, a antropologia, ao estudar o ser humano, ele já constata que o ser humano está passando por 5 fases, cada um de nós, para poder então trabalhar a qualidade de vida humana.
As 5 fases que cada uma sociedade, um mundo, as pessoas, um ambiente, vivem, a primeira chama-se fase mítica. O que seria uma fase mítica? Onde o ser humano já perdeu a confiança, não acredita mais, acha que não muda mais, e essa fase mítica está muito profunda no povo brasileiro, que está doente, acha que não tem mais mudança no Brasil, que não adianta mesmo, as leis estão aí, ninguém muda mesmo, se fala em escândalo, se fala em tudo, se fala em FIFA ruindo, se fala em petrolão, se fala em tudo, se aponta, mas não tem justiça, não tem acontecimento, ninguém vai para a cadeia é para os pobres. Então é uma sociedade que perdeu a esperança da mudança. E se isso aconteceu num povo, essa nação vai muito mal. Perderá o ritmo da história humana. Chama-se fase mítica. A hora que nós nos sentimos derrotados, não adianta mais. Não há capacidade de mudar. E eu espero que isso não esteja em você. E não esteja em cada um. Se da sucata, largada na rua, nasce uma obra de arte. Da sucata que vivemos, pode nascer uma linda civilização. Nós temos que ser os artistas esperançosos. Porque o ser humano que perdeu a esperança, não tem mais sentido, ele perdeu o dinamismo da vida. Nós temos que ser esperança. E a esperança tem que ser produzida num momento difícil. Então, uma das fases do ser humano é mítica. E, às vezes, as pessoas que estão à margem da vida foram de tal maneira feridas que já não acredito mais que alguém lhe estenda a mão. Esse trabalho começou com aqueles que cuidam do cuidado. E muitas pessoas não estão aqui porque estão consertando vazamentos. Oxalá. Todos os que não viessem aqui, todos os responsáveis dessa casa, cuidassem dos vazamentos, dos desvalores que estão ralando a sociedade. Oxalá. Que ninguém assumisse um cargo, a não ser para cuidar dos vazamentos. Não é? As notícias estão aí. Nós temos que ter coragem de nos fazer uma autoanálise, senão seremos derrotados, sem questionar. Em segundo lugar, a segunda fase chama-se racional. O ser humano tem que, em dado momento, se questionar. Mas, meu Deus, por que é assim? Por que estamos assim? Por que não podemos reverter? Por que não podemos mudar? O que vamos fazer? E esse é o processo que começou aqui, do nada, e está caminhando, e já vem presente. Eu vejo políticos, eu vejo artistas, eu vejo pessoas, eu vejo músicos se engajando, investindo naqueles que às vezes só varriam. E nós não dizíamos obrigado. Porque se numa assembleia como essa, não se valorizar os que consertam e limpam a água, dentro de um mês todos os políticos irão para o hospital e morrerão de tifo. Então, o que é importante? Quais são as pessoas importantes? Temos que mudar a ótica. Temos que ter coragem de ver o valor de todo mundo, não é? Sem deixar de valorizar os justos cargos, não é? E estamos vivendo uma experiência muito triste novamente com os salários, as mesadas, até de nossa cidade, né? Está aí como uma dor. Por que isso, quando se ganha num dia, o que um operário ganha durante o mês todinho ainda não tem nenhuma assistência? Não pode. Alguma coisa precisamos revisar. Ter coragem, então chama-se fase racional. Um questionamento, uma coragem de fazer os grandes homens do mundo, um Gandhi, um Luther King, uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, Jesus Cristo e agora o Francisquinho que o mundo deu, né? Esse homem é a autoridade, já há 2 anos, a maior autoridade que o mundo possui, né? É o homem da esperança no mundo em crise. Está aí um chiquito que veio do fundo, ainda bem que é argentino, né? Mas está aí um homem que o mundo está com esperança. Que abraça todos, não exclui ninguém. Então, fase racional. É possível reconstruir, não negativamente. Nós não podemos criar ódio. Nós temos que criar consciência. O ódio não leva a nada. O ódio leva a fracasso, como tantas outras coisas no mundo existem. O ódio não leva a nada.
Nós temos que criar o espírito crítico positivo, autocrítico e crítico. Terceira fase, é a fase que, em nível pessoal e em nível de todos, nós não podemos perguntar tanto pelo que o mundo fez da gente, o que é que acontece, onde nos encontramos. Mas o que vou fazer com aquilo que eu me encontro, com aquilo que eu sou? O que eu vou fazer do ser humano, dessa hora da história, desse momento da vida? Essa é chamada a fase construtiva, dinâmica ou construtiva, né? A gente não pode só ficar chorando, olhando o passado e nem sonhando o futuro. O que existe é o agora. E não adianta sonhar outro momento. A realidade é essa. E o mundo precisa de pessoas que construam da realidade. Então, o que vamos fazer com a verdade do ser humano que aconteceu? O que vamos fazer dos pedacinhos de tampinha, de disco, de luxo, de cabelo, tudo que achou por aí? Olha o que é que ela fez, essa artista. E o que não podemos fazer do ser humano, de uma sociedade, se nos unirmos, todas as pessoas, todas as classes, todas as situações, e nos dermos as mãos, numa sociedade participativa, onde todo mundo pode dar a sua vez e sua voz. E às vezes as grandes ideias nascem das pessoas mais simples do mundo, né? Escutando a voz de todos, nós adquirimos caminhos que poderemos construir. A quarta fase é a fase que se vive hoje no mundo, que é a fase em que o ser humano evoluiu violentamente para fora, mas perdeu a chave para entrar para dentro. Conquistou o espaço externo e perdeu o espaço interno. Aproximou as distâncias e distanciou as proximidades. Farem era da comunicação, mas é a era da solidão. É a era em que o ser humano, incrivelmente, está junto, dorme junto, senta na mesa e está todo mundo no tablet, no WhatsApp, até no escritório e tudo. Ninguém fala com mais ninguém. É a era terrível aonde Einstein disse: quando o ser humano, sentado junto, sentado no bar, sentado na mesa, vive com aparelhos, eu já sei. Voltamos à época pré-histórica da vida humana. O ser humano está à beira da falência. Não é que os aparelhos sejam errados, é o ser humano desfocado, centrado em si e que encontra a fuga na aparelhagem. Então essa é a fase que nós vivemos, que temos que ter muita sabedoria. Porém, todas essas fases desabrocham exatamente nesta, que é chamada a quinta fase da humanidade, a época da ternura. O homem moderno precisa voltar a admirar a criação. Precisa voltar a descobrir a beleza do mundo que cerca. Precisa se encantar com a vida. Precisa se harmonizar consigo, com a vida e com a vida. E precisa principalmente descobrir que o animalzinho mais doente e que está em véspera de extinção, incrivelmente, é o ser humano. Quando uma espécie não defende mais sua espécie, é sinal claríssimo de que essa espécie está em extinção. Ou o ser humano volta a salvar os seus semelhantes, ou ele aponta, até como espécie humana, nós precisamos revisar. A atual fase se chama a fase da ternura. O homem moderno precisa do abraço, precisa ser visto, precisa ser escutado, precisamos ressuscitar nele a esperança. Então, qualidade de vida supõe consciência, supõe muita visão, não é um simples oba, tem que entrar profundamente no espírito hoje profundo do sentir da humanidade. E eu vim agora chegando, estou chegando e me pegaram pelo pé, e eu escutava uma notícia. Essa notícia me faz eu refletir. Embora eu ache positiva, mas me faz refletir. No Brasil, já existe mais de 52 milhões de cães adotados em casas. Mais de 30 milhões de gatos. E quando o ser humano, para ter sanidade de vida, precisa criar um animalzinho, porque não se comunica mais com o ser humano, está na hora de, juntamente com os cães, com os gatos, assumir o bichinho, que se chama funcionário, deputado, varredor de uma assembleia,
esse bichinho, que sou eu e você, também está esperando o colo. Que Deus abençoe. Que o Deus que é Pai infinito, que nos unifica, que tenha despertado em vocês, que os abençoe e os torne artífice da vida. Porque o mundo é daqueles que sabe transmitir às novas gerações razão de ser e esperar. E tudo aquilo que você fizer ao ser humano, seja qual for sua crença, você faz ao próprio Criador. Na hora da morte, Deus não pergunta de que religião nós somos. Já passou isso. Na hora da morte, aos que creem, têm uma crença, Deus pergunta: eu estava enfermo, eu precisava de uma esperança, de uma oportunidade, de um atendimento, de um oi, e você me viu. Obrigado. Já que você abraçou o meu filho, a minha filha, eu lhe abraço por toda a eternidade. Que esse Deus lhe abençoe e abençoe esse trabalho. Amém. Obrigado. Padre Evaristo chegou de viagem, né? Eu de novo fui buscá-lo porque são palavras assim que me motivaram muito a fazer esse trabalho. Né, quero agradecer também, eu vou me emendando aqui, né, a Vanessa, a Cláudia, todo o pessoal da zeladoria que com tanto amor, né, o pessoal da Escola Legislativa, nossas parcerias, o meu chefe imediato, que está me apoiando, né, que é o Gabriel, psicólogo, o meu chefe, que é o Dr. Volney Morastone, que está também trazendo uma ideia sustentável para a nossa alimentação, que é de sustentar mesmo, né, o ser humano, e o nosso representante aqui do chefe do parlamento, né? Muito prazer eu tenho em recebê-lo, então, agora nesse momento, para fazer umas palavras a nós, seus funcionários. Obrigado, Rosane. Bom, depois do Padre Evaristo, também deve ser muito complicado alguém suceder, né? Depois de uma brilhante manifestação dessa, que faz com que a gente busque dentro de nós, né? O que efetivamente eu estou fazendo em cima da terra, né? Então, belo Padre, parabéns pela sua manifestação. É exatamente isso que o ser humano precisa. Às vezes se perguntar, e o que eu posso fazer pelo outro? Será que eu estou fazendo por mim aquilo que eu entendo de que eu posso fazer pelo outro? Então nós aqui, neste momento aí que nós estamos, porque as nossas funções elas são passageiras. Ninguém nasceu deputado, ninguém morre deputado, ninguém nasceu presidente, ninguém morre presidente. Nós passamos pela vida por alguns desafios. E alguns desafios que nós nos propomos a passar, um deles é exercer um mandato eletivo. Que esse mandato é emanado pelo povo catarinense. E logicamente de que quando nós chegamos aqui, nós também temos que fazer o diferente. Porque se for para ser a mesmice, não precisaríamos nós estar aqui. Poderíamos estar fazendo qualquer outra atividade. Eu particularmente entendo, e aqui eu vou invocar o testemunho do Dr. Morastone, que também já foi deputado, foi prefeito, foi vereador. Eu entendo que só tem uma fórmula de nós sermos efetivamente úteis para a sociedade ou para a humanidade. É através do exercício do poder. Quando eu digo é através do exercício do poder, é na sua plenitude. Não vamos falar em tudo isso que, quando a gente liga a televisão, quando a gente ouve a rádio, nós temos que também não perder a esperança de que nós podemos mudar, sim. Nós podemos mudar. Essa mudança está dentro de mim. Eu hoje tenho o poder de mudar. Eu detenho um mandato, eu fui eleito, eu estou na mesa diretora, eu sou vice-presidente dessa casa, e as minhas atitudes é que vão fazer com que eu possa mudar, de repente, a minha região que eu represento, eu posso mudar uma instituição filantrópica, eu posso mudar uma atitude de uma escola, mas isso tudo começa por quem e por aonde? Pelas pessoas. As pessoas têm que querer esse mudar. Se as pessoas não querem, não tem quem faça o diferente. Então eu estou aqui, em nome do presidente Gelson Meris, pediu que eu viesse até aqui, primeiro para cumprimentar e parabenizar a Rosane, cumprimentar o Dr. Morastone, que é o coordenador dessa área aqui na Assembleia Legislativa, saudar a todos os nossos visitantes, os nossos artistas,
o nosso padre, e dizer para vocês o seguinte, de que o trabalho de vocês ele é tão importante quanto o do parlamentar lá dentro do plenário. O valor, a valorização do labor de vocês é tanto quanto de um deputado. Até porque nós temos uma missão nesse momento, que é legislar em favor da sociedade catarinense. E vocês têm a mesma missão, é dar condições para que esses parlamentares possam trabalhar. Então, o deputado Merizio pediu-me que eu trouxesse um abraço, pediu-me de que passasse para vocês de que este programa vai ter continuidade permanente, até porque nós só podemos ter um parlamento humano se nós tratarmos as pessoas que fazem esse parlamento funcionar de uma forma humana. Então, nós temos essa responsabilidade de valorização das pessoas. Mas, acima de tudo, além da valorização, as pessoas têm que ser tratadas como pessoas. E é exatamente isso que a Rosane, toda a equipe que ela tem desenvolvido esse trabalho, ela tem procurado despertar o eu que está dentro de cada um de vocês. Muitas vezes, nós nos deparamos numa questão quase que sistemática de reclamarmos e acharmos que a casa do vizinho é melhor do que a nossa. Mas nós esquecemos de olhar para dentro da nossa casa. E a gente só consegue apontar o dedo para os outros, a gente não consegue apontar o dedo para si próprio. A partir do momento que a gente conseguir fazer ter a autoestima própria para fazer uma autoavaliação, com certeza a humanidade vai mudar. Evidentemente que o mundo digital ele é importante, até porque nós vivemos num mundo globalizado e competitivo. Agora ele é importante para o labor, para o lazer, para a informação. Agora não é importante na mesa, onde tem 4 ou 5 pessoas, os filhos, e muitas vezes nós, ao invés de estarmos conversando com a pessoa que está sentada do nosso lado, estamos trocando uma mensagem ou respondendo um WhatsApp. Não é importante para isso. Importante é o seguinte, a hora de que a gente tirar para conversar com as pessoas. É exatamente isso que está faltando no momento atual. Então, eu gostaria aqui, em nome da mesa diretora, em nome do presidente, dizer a todos vocês de que é o nosso compromisso nessa gestão, até concluir o nosso mandato, porque vocês conhecem perfeitamente que aqui o mandato é de 2 anos, muda a presidência, muda a mesa diretora. Enquanto nós estivermos à frente da Assembleia, com a responsabilidade de gerirmos o Parlamento Catarinense, este tipo de promoção, este tipo de valorização, esse tipo de ver as pessoas da forma que elas são, vai continuar pelo menos este ano, o ano que vem, obviamente os nossos sucessores devem implementar esse trabalho. Quanto aos artistas, quero cumprimentar, né? Muito bacana. A gente que às vezes vê um determinado produto, tu vê que não tem significado nenhum, e olha que belas obras de artes que estão sendo feitas aqui. Isso é sinônimo de que tudo é servível. Tudo é servível. Nada, absolutamente nada é descartado. Então, se tudo é servível, por que eu não posso tentar melhorar o meu eu dentro de mim e, a partir disso, fazer com que os meus colegas também comecem a gostar de mim e eu também possa cooperar com os meus colegas? Então, seria isso. Agradecer a presença de todos vocês. Com certeza, eu entendo que é um trabalho importante. Nós que temos a missão de fazermos esse parlamento funcionar, ele só funciona em função de cada um de vocês exercendo as suas atividades. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Conte conosco. Padre, muito obrigado pelas suas palavras. Rosane, parabéns pelo trabalho. Dr. Volney, o senhor que é o coordenador dessa área, parabéns. Boa tarde e obrigado. Só um minutinho, deputado. Eu quero agradecer, porque isso é inédito, é pioneiro, esse projeto é pioneiro na casa, e por causa de pessoas como você é que a gente pode estar aqui. Então, são essas nossos colegas, eu sou tão funcionária quanto vocês, que a gente pretende sempre servir também aos senhores. Nós teremos servidos daqui a pouco por vocês, né? E nós vamos ter uma mesa bem farta e bem gostosa para comemorar não WhatsApp, nós vamos falar pessoalmente sobre as coisas, né? Então, eu quero agradecer muito, nós temos esse apoio, né? É fundamental
social, né, para políticas públicas, que a gente invista realmente no nosso lixo e que a gente é uma usina, que a gente possa reciclar realmente isso. E essa sua reciclagem hoje foi fantástica. Obrigada, tá? Pessoal, vou pedir licença para vocês, que eu tenho que votar agora, temos sessão lá. Sim, obrigada. Então, agora também tem algumas pessoas aqui, como o padre também, que tem um compromisso em seguida, tem uma palestra, né? Então, as pessoas que têm algum compromisso que queiram se ausentar, fiquem à vontade. Eu vou chamar uma musiquinha e daí o nosso palestrante, que vai nos dar dicas maravilhosas sobre alimentação saudável. Vamos a uma musiquinha para o nosso convidado, palestrante, começar mais imbuído de um espírito. Vamos ver o que ele gosta, O que é que tu queres que ela cante? Ela canta tudo, de ópera, ela é um espetáculo. Vamos ver. Ele é muito gentle. Ah, então isso. O que a gente podia cantar? Vamos ver se vocês sabem essa aqui, ó. Não posso ficar imaginando com você. Sinto muito amor, mas não pode dizer. Aí, coral, vamos lá. Já está experienciando coisas maravilhosas. Então, doutor Ronei, vamos suas palavras. Não sei se o senhor vai sentar, não sei o que. Tá, tu vais ajudar? Tá. Boa tarde. Saudando a dona Darcy, que está aí, e a Cris, que são as duas da equipe de zeladoria que estão conosco lá na Coordenadoria de Saúde e Assistência. Né? Aproveito para saudar a toda a equipe de zeladoria, né, da nossa casa, que faz um trabalho tão importante, né, Vanessa? E estendo essa saudação, então, a todos, também aqui do nosso setor lá da Coordenadoria, que estão presentes aqui. O Gabriel, que é o chefe do setor da psicologia, onde a Rosane é da equipe que atua, né, que desenvolve este programa aqui sobre importante, né, com foco principalmente na zeladoria, mas que faz parte de outros programas. Né? Nós temos dois programas importantes na casa que estão sendo reativados agora. Um é sobre a qualidade de vida do servidor e o outro é repensando a aposentadoria. Ambos estão agora sendo, né, implementados a partir desse ano aqui, então com toda uma programação que foi restabelecida com metas e tem vários, como a ginástica laboral, que acontece toda semana também, vários dias da semana, faz parte do qualidade de vida. Então são vários programas que estão sendo implementados, e um deles, inclusive, que está na proposta é também que possa ter um programa sobre alimentação saudável com temário durante o ano todo. E esse trabalho aqui, né, é uma expressão justamente dessa engenhosidade, né, humana, porque grande parte do lixo não é lixo, né, é um luxo. É vidro, é plástico, é papel, é tudo isso que a gente joga fora, faz volumes enormes nos aterros sanitários, e que isso pode ser aproveitado, reaproveitado, reciclado, gerando emprego, gerando, né, arte, gerando tantas coisas boas, né? Então eu acho que
é dentro desse espírito que representa esse belo trabalho aqui também da arte, né, que nós vamos conversar um pouco sobre alimentação. E a alimentação é um tema, digamos, muito amplo, muito grande. Eu vou falar algumas coisas aqui, também não quero pregar nenhum apocalipse, né, de que o mundo está acabando por causa dos nossos problemas graves de alimentação que nós temos hoje, mas como nós somos da casa aqui, nós estamos juntos o tempo todo, nós vamos ter, a partir da nossa coordenadoria de saúde, que também tem um setor de nutrição, que a gente possa, durante o ano todo, ter uma programação, né, Rosane, para conversar. Uma coisa é, hoje aqui, dar uma pincelada geral sobre vários assuntos, mas nós podemos depois pegar ponto a ponto, durante o ano, e ter uma programação, né, com a equipe aqui da zeladoria, mas também com outros setores da casa, não é? Então, pequeno probleminha técnico aqui que já tinha sido colocado e foi feita uma mudança. Bem, então, eu, como médico, digo assim, as nossas escolas, não só de medicina, de enfermagem, de saúde em geral, com exceção da nutrição propriamente dita, né, dos cursos de nutrição, a nossa formação é muito pequena, muito precária e insuficiente numa das coisas mais importantes para poder falar de saúde, cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, que é a nutrição, né, que é a alimentação. Eu fiquei contente quando, 2 anos atrás, eu fui fazer um curso de pós-graduação em nutrição pela Associação Médica Brasileira, em São Paulo, e eu fiquei assim, admirado quando encontrei quase 300 colegas médicos de todo o Brasil, desde cirurgião plástico, oftalmologistas, de todas as especialidades fazendo. Falei, poxa, coisa boa, ainda bem que os médicos estão despertando uma coisa tão importante para poder ser médico de verdade, né? Assim, né, como todas as demais áreas da saúde, né, são importantes que tenham esse enfoque sobre a alimentação. Então, nós vamos, como eu disse assim, passar umas questões gerais e depois a gente vai ter oportunidades durante o ano para poder pegar alguns temas e ir aprofundando. Então, eu vou falar, eu acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou no final, também não vamos passar uns 45 minutos, senão fica cansativo e, né, vamos ver o que a gente pode conversar nesse período aí. E a Luísa vai me ajudar aqui, então. Esse primeiro slide sobre alimentação saudável, eu trago aqui um ensinamento do pai da medicina, Hipócrates, que, veja só, 460 anos antes de Cristo, né, 2.500 anos atrás, ele já dizia que o teu alimento seja teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Então, isso é uma frase que atravessou os séculos, não é? E continua presente hoje, cada vez mais presente, para a gente realmente fazer uma reflexão sobre o que é que nós comemos, o que é a comida, o que é o alimento, o que a nutrição representa para a gente. O que é que nós estamos, do que nós estamos nos alimentando? Nós estamos nos alimentando de remédio? Nosso alimento é um remédio ou não é um remédio? Quer dizer, ao invés de ser um remédio para nos dar saúde e bem-estar, está nos causando doenças. Então, esse ensinamento aqui é o resumo de tudo, não é? E ao mesmo tempo, aqui embaixo, eu estava andando lá pelos corredores do Ministério da Saúde, o ano passado, e nos andares lá, e vi vários cartazes assim com esse tipo de aqui de logotipo, e peso saudável. Era dirigido para os servidores do Ministério. Em cada ponto tinha uma balança, o servidor se pesava, anotava o peso lá, então era um programa sobre peso saudável. E eu pensei, poxa, aqui simboliza aí os vegetais, as frutas, a bicicleta, a pessoa andando. Falei, poxa, isso não pode ficar restrito. Por que fica aqui nos corredores do Ministério da Saúde? Isso aqui tem que ser irradiado para todo o Brasil, não é? Nós precisamos que as pessoas tenham informação, que as pessoas saibam das coisas para poderem tomar as decisões. Eu, no meu curso de nutrologia que eu fiz, eu tenho que fazer um TCC no final, e eu escolhi uma palestra
mais ou menos parecida com essa, uma palestra que daí eu moldava a palestra para grupos de crianças, para grupos de mães, para grupos de idosos, para grupos de homens, de motoristas, e assim por diante, vários grupos de jovens, né? Até para procurar ver e sentir deles qual era a expectativa sobre a questão da alimentação, no sentido de que foi o que eu realmente constatei, a maioria das pessoas querem informação, buscam informação, né? Estão ávidas por informações nesse sentido, né? Então, eu acho que o objetivo é que nós possamos cada vez mais divulgar isso, porque isso está promovendo saúde, isso é uma forma de educação em saúde, de promoção da saúde, porque nós só tratamos da doença. Podia chamar Ministério da Doença, Secretaria Municipal da Doença, porque é só doença. Nós só tratamos de doença, mas muito antes da doença nós teríamos que fazer a educação em saúde, a prevenção, a promoção da saúde, e aí com certeza não dá para promover saúde, pensar em saúde, educar em saúde se a alimentação não estiver na base de tudo, né? Pode passar. É só olhar, eu tirei aqui um mosaico de várias revistas, em qualquer banca que se entra, né, nós encontramos aqui, vocês vão ver uma sucessão de painéis como esse, onde mostra realmente aquilo que o nosso Hipócrates falou, né? Desde o santo alho, a riqueza do alho, a licina, que é um verdadeiro bactericida, né? Mata vírus, bactérias, fungos, né? Além de todo o sabor no alimento. A curcumina, por exemplo, que os indianos usam largamente, né? Anticancerígeno, antioxidante. Então é um alimento e que tem esse poder de remédio que o nosso Hipócrates falou, né? E aí vai aqui a cebola, as frutas, como para destacar a fibra, né? As fibras. Diz que quando Deus criou o mundo, criou o nosso universo, né? Nos dotou de toda essa diversidade de coisas que tem, de alimentos de todo tipo, né? Mas as frutas, ao mesmo tempo que tem o açúcar doce das frutas, que é a frutose, né? Que é doce, mas que, diga, entre aspas, como se fosse um veneno, né? Que nos atrai, mas ao mesmo tempo ele colocou o antídoto desse veneno, que são as fibras. As fibras que estão nas frutas. Aí a importância das frutas, das verduras, dos legumes, né, que no dia a dia nós temos que colocar na cota da nossa alimentação, porque além de vitaminas, de sais minerais, né, de tudo que tem de fitonutrientes, mas tem uma coisa riquíssima que são as fibras. O que as fibras, né, fazem o intestino funcionam na limpeza, como se fosse uma verdadeira bucha, né, por dentro, fazendo a limpeza, aumentando o peristaltismo no intestino e evitando um dos males do nosso século também, que além da depressão, o outro grande mal é o da constipação intestinal, é o do intestino preso que não funciona. Imagina, o intestino é o nosso segundo cérebro. Talvez é mais importante que o cérebro. Para algumas estudiosos hoje, o intestino é mais importante que o cérebro. Tá? E quando o intestino não funciona, o intestino está preso, o intestino está intoxicado, né? Toda a nossa saúde fica comprometida. Então, a riqueza das fibras, né? Isso aqui é mais do que qualquer outro tipo de remédio. A indústria farmacêutica não consegue produzir um remédio que seja tão bom quanto as fibras que já estão presentes nas frutas, nas verduras, nos legumes. E aqui vai, então, os vários tipos de alimentos, pode passá-los. Nós poderíamos ir desfilando, né? E desfilando aqui a beleza de um abacate, essa gordura super saudável. A gente era criança, a mãe dizia, né? Nossa mãe dizia para não comer muito abacate, porque a gordura do abacate fazia mal, mas é uma gordura, lógico. Tudo, nós vamos ver que existe uma regra na alimentação, né? Coma de tudo, mas não coma tudo. Tem que sempre ter uma moderação. Né? Mas é uma beleza, essa gordura aqui, né? É uma das melhores gorduras que tem para o coração, para aumentar o bom colesterol. Né? Então, e assim vão, as sementes, os grãos, os integrais, né? Pode passar. Aqui as frutas, né? Se forem ler aqui, essas publicações todas falam de cada uma dessas frutas, né? Os integrais, o gengibre, vai indo aqui a beleza, toda essa riqueza que a natureza nos proporciona, o ovo, que foi tão condenado, coitado, foi preso, torturado, foi lá para
para prisão, para masmorra, né, que era proibido comer ovo, aumenta o colesterol, não é nada disso. O ovo não aumenta nada o colesterol, pode comer 1, 2, 3, 4, 5, 6 por dia, não tem problema, tá? Foi absolvido, agora está absolvido, e a última revista Veja, se vocês forem ver, a última Veja traz essa redenção sobre o ovo, tá? Agora, é lógico que depende também, não é bem, né, totalmente assim. Se comer um ovo cozido, por exemplo, na água, ele é totalmente saudável, não tem problema. Agora, se eu vou fritá-lo, depende de como que eu vou fritá-lo. Se eu fritar numa gordurinha de coco, ótimo. A gordura de coco, o óleo de coco, é a melhor gordura que tem. Né? Pena que ainda o preço é meio inacessível, é mais cara, porque a produção ainda, né, não é... Então é uma gordura cara, né? Vai comprar um vidro de meio quilo aí, vai pagar 40, 50 reais, enquanto, né, paga 4, 5 reais por uma lata de um tipo de óleo, mas que infelizmente, né, em alta temperatura satura, vira gordura trans, que é uma gordura mortal para o coração, o que causa de problemas para nós. Mas um ovinho frito, por exemplo, numa gordura de coco, excelente, ótimo, pode comer quantos quiser, não tem problema. Tá? Então, na verdade, tá, e ele tem, por exemplo, colina, né, a colina, que dá esse amarelo dele, é uma gordurinha que para o nosso cérebro, para o funcionamento do cérebro, em todas as idades, inclusive, né, na nossa terceira idade, é excelente. Tá? Pode ir. Então aqui está, aquilo que Hipócrates falou é isso aí. O alimento, essa diversidade que a natureza nos propicia, né, ele pode ser o nosso remédio. Bem, aqui é só, eu tive a oportunidade de participar em 2011 na ONU. Foi uma reunião de alto nível na ONU e eu fui representando as assembleias legislativas na época. Me indicaram, fui o único deputado estadual, né, do Brasil que participou numa comitiva do governo brasileiro. E foi justamente para discutir o que fazer no mundo com as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos principalmente 4 doenças, que é o câncer, o diabetes, as doenças do coração, cardiovasculares, e as doenças crônicas respiratórias. Essas 4 doenças, no Brasil, 72% das mortes todo ano. E nos Estados Unidos, na Europa, por aí fora também é de entre 60% e 70%. Ou os países fazem alguma coisa, cada um cria um plano interno de enfrentamento, não é? Senão cada vez mais em idades mais precoces, diabetes, câncer, doenças de todo tipo. As pessoas morrendo cedo, com 20 e poucos anos de infarto agudo, né? E de câncer, epidemias de câncer pelo mundo. Os países têm que fazer alguma coisa, criar os seus planos. E aí, aqui no Brasil foi criado um plano nacional de enfrentamento, eu participei de parte dessa elaboração, mas, pode ir adiante, participei dessa reunião lá. E aí, nessa reunião também então se mostrou que essas 4 grupos de doenças aqui, ó, tá? Câncer, o diabetes, que hoje a Organização Mundial de Saúde já nem chama mais de diabetes, chama de diabesidade. Diabesidade é a junção de diabetes com obesidade. Então criou uma nova entidade chamada diabesidade, porque as duas coisas estão muito intimamente ligadas. Não é? Mas essas 4 doenças, quais são as causas principais? Se a gente quer diminuir isso, erradicar ou diminuir, nós temos que atuar nas causas. Se não atuar nas causas, não adianta. Não é? Então, as 4 principais causas são o tabagismo, a alimentação, a obesidade e sedentarismo geralmente estão de mãos dadas, né? Muitas vezes a alimentação com obesidade também estão de mãos dadas, e o uso abusivo de álcool. Né? Então tem que atuar aqui. Vamos hoje falar mais especificamente então dessa parte. Né? No tabagismo nós já avançamos bastante. Eu me lembro aqui na casa, quando eu cheguei aqui para o meu primeiro mandato, foi em 95, os deputados, todo mundo fumava em tudo. Aqui numa sala como essa era normal, está todo mundo fumando. Nas salas de reuniões, no plenário, nos corredores, em todos os lugares. Tá? Isso aqui era uma chaminé só. Tá? Vejam bem, isso foi melhorando. Hoje em dia já não se pode mais fazer isso. Tá? Teve, a partir de 2002, teve a Convenção Quadro, que da mesma maneira os países todos do mundo se reuniram via ONU, Organização Mundial de Saúde, assinaram um tratado, foi o primeiro tratado de saúde pública do mundo, e aí vieram todas essas leis em cada país, estados e municípios, e daí ambientes livres de fumo, e nós chegamos no ponto, nós aqui já evoluímos, quando, na época eu fui presidente da casa, nós já instituímos, então, os fumódromos.
Tá? Pô, já foi um avanço, porque já tinha um cantinho lá, um chiqueirinho, quem quisesse fumar era lá naquele cantinho. Tá? Hoje já são proibidos os fumódromos, inclusive. Né? Então nós avançamos. Quando eu estava lá em Nova York, naquele encontro da ONU, o prefeito de Nova York, Bloomberg, ele fez uma palestra para todos os participantes lá para falar dos avanços que aconteceram em Nova York. Por exemplo, em Nova York não se fuma mais nas praças, nem nas praias. Né? Então, nós estamos evoluindo. Né? Nós já temos aí nos maços de cigarro aquilo que chama atenção. A pessoa quer fumar, mas ele hoje já tem muita informação, ele tem o livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer aquilo que bem entende. Ninguém é proibido. Mas ele está fumando, ele está sabendo já dos prejuízos, não é, que advém daquele ato de fumar. Não é isso? E eu acho que em relação à alimentação, dentro de alguns anos nós vamos caminhando para uma coisa parecida. Tá? Do que aconteceu com... Agora, não é fácil para enfrentar. Cada um desses setores, o tabagismo, a indústria fumageira no mundo, são lobbies poderosíssimos que atuam dentro de cada parlamento, aqui, lá no Congresso Nacional, em todos os lugares, nos Ministérios da Saúde, para impedir, dificultar os avanços. Imagina em relação à alimentação. Em relação à alimentação, eu vou falar logo daqui a pouco, eu estava participando de um grupo no Ministério da Saúde que nós estávamos discutindo essa questão, por exemplo, com a indústria alimentícia brasileira, começando pelo sal. Não é? O sal, nós ingerimos o dobro, mais do que o dobro do sal que deveria ingerir. Agora, o Ministério da Saúde pegou o primeiro ponto para discutir o sal. E foi estabelecido um cronograma de 2012, 2013, 2014 até 2025. Veja, num período de no mínimo 10 anos para conseguir ir regredindo, porque não consegue fazer isso do dia para a noite, porque as forças são poderosas contra. Não é? Pode ir. Bem, aqui eu só queria mostrar com esse quadro, veja bem, eu acho que esse quadro aqui é um resumo da nossa vida antiga, do tempo dos nossos pais, avós e bisavós, e da nossa vida muito moderna de hoje. A vida super moderna que nós temos hoje está representada aqui. Ó. Não só nós, as vaquinhas, os porquinhos também passaram a ter uma vida mais moderna. Tá? Veja aqui, a galinha que estava livre, ciscando pelos terreiros, pelos pastos, comendo grama e tantas coisas, tanto que antes de matar essa galinha, anos atrás, ela tinha que ficar no mínimo uma semana presa, não era? Para limpar, para depois matar. Mas essa carne era muito mais saborosa, deliciosa, muito mais numa concentração correta de ômega 3 com ômega 6. Porque o ômega 3, nós precisamos dos dois, por exemplo, tem vários ômegas, mas pegar só o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3, ele é anti-inflamatório, é anticâncer, antioxidante, ômega 3. O ômega 6 que nós também precisamos é o contrário disso. A natureza já criou numa proporção correta, de 1 para 3, 1 para 4 no máximo, ômega 3 para ômega 6. Hoje em dia, do jeito que a alimentação ficou, veja esses pintainhos aqui, ó. Esses pintainhos aqui, tá? Eles com 30, 40 dias, eles são abatidos. Eles ficam 30, 40 dias sem dormir, luz acesa, né? Eles acabaram de nascer, ficam 30, 40 dias de luz acesa, sem dormir, comendo ração 24 horas por dia, ração com antibiótico, com hormônios, com um monte de coisa. Tá? E depois a gente come essa carne aqui, que é completamente diferente dessa. A proporção de ômega 3 e ômega 6 nesse frango aqui, né, digamos, de 1 para 15, 1 para 30. Veja, aqui é 1 para 3, aqui é 1 para 15 ou até 1 para 30. Muito mais ômega 6, que é anti-inflamatório, que é cancerígeno. Tá? Quando, digamos assim, o ovo que essa galinha botava era um ovo orgânico, com a proporção de 1 para 3, 1 para 6 de ômega, né? Ômega 3, ômega 6. Imagina uma galinha criada aqui nessas condições outras aí de ração, tudo, modifica tudo. Tá? Assim eram os porquinhos soltos, hoje criados também, né, nessas granjas. Aqui a vaquinha solta que dava esse leite orgânico, que daí dava uma manteiga orgânica. E hoje, aqui confinado, né, com tudo que se dá de antibiótico, de hormônios, etc., que isso tudo passa para o alimento. Menina de 8 anos está com os seios desenvolvidos, menina de 8, 9 anos está menstruando. Por quê? Quer dizer, grande parte disso vem tudo da alimentação. Né? Antigamente, a mulher, quando ia ter a primeira menstruação, era 17 anos. Né? Hoje, com 8 anos, 9 anos, a menina está menstruando. O problema está na alimentação.
principalmente na alimentação. Tem mais problemas do que simplesmente a alimentação. Até a água que se toma. Essa água que nós tomamos, que vem em bombonas de plástico, que é petróleo, o plástico é derivado do petróleo. Ele libera, essas bombonas vêm no sol escaldante, quilômetros de uma cidade para outra. Esse plástico libera substâncias, xenoestrógenos, que são, eles mimetizam, eles imitam o hormônio feminino, que dentro do organismo da menina vão fazer o papel do estrógeno, do hormônio feminino. Ou até em meninos que desenvolvem ginecomastia também, seios e tal, até por causa da água. Então, na verdade, olha, nós temos que voltar lá naquela reflexão que o nosso pai da medicina fez há 2.500 anos atrás, né, para pensar se o nosso alimento está sendo um remédio ou o quê. Vamos adiante? Qual é o problema principal? Nós temos os 3 principais problemas, que são os excessos na nossa alimentação de hoje moderna. Tá? Isso aqui, ó, os excessos. O excesso de sal, de açúcares e de gorduras. Aqui está a batatinha frita, é um dos símbolos aqui para a gente mostrar isso. Porque aqui tem, além de carboidrato, que a batata é carboidrato, é açúcar, não é? Aqui também feita em gordura, né? Frita, tem gordura, e a gente ainda bota bastante sal em cima, não é isso? Então aqui é 3 em 1, tá? É 3 em 1 aqui. Não quer dizer que não vai comer uma batatinha frita, né? Mas quem come todo dia que virou moda, as crianças obesas, porque a obesidade pegou em todas as faixas de idade. Eu quando estava fazendo pediatria lá na década de 70, né, medicina, e daí fiz a minha formação de residência em pediatria, o nosso principal problema com as crianças era desnutrição. Nós tínhamos desnutrição de 3º grau, marasmo, kwashiorkor, vários tipos de desnutrição. Hoje é o contrário. Hoje o nosso problema principal é a obesidade. Como foi essa guinada que teve? Né? Fruto dessa alimentação onde o predomínio do açúcar. Tá? O principal está aqui. Nós temos excesso de tudo, mas o grande vilão hoje são os carboidratos. O que é que vira colesterol? O que é que vira triglicerídeos? Não é gordura. Gordura não é colesterol. Gordura não aumenta colesterol. O que aumenta colesterol é carboidrato. Tá? É carboidrato. E o carboidrato, o açúcar é tão que às vezes quando a gente come excesso de proteína, que está na carne, em vários alimentos, também vira açúcar lá no sangue. Excesso de gordura também vira açúcar lá no sangue, além do carboidrato, que já é o açúcar. Então, o grande vilão de todo, né, nós estamos consumindo hoje. O brasileiro está consumindo uma média de 50 quilos, uns dizem que chega a 80 quilos de açúcar por ano. A ONU preconiza que não deveríamos de passar de 17 quilos de açúcar por ano, que já é bastante. Imagina um pacote de 5 quilos aqui. Estão imaginando um pacote de 5 quilos, que já é bastante açúcar? Né? A gente poderia comer 3 para 4 pacotes desses por ano. Nós estamos comendo, né, mais de 10 pacotes desse por ano. Então é muito açúcar, é muito carboidrato, que está presente em tudo. Está tomando leite e tem açúcar, a lactose. Que hoje os 2 grandes vilões de todos os problemas principais de alergias alimentares, hipersensibilidade que tem, está na lactose do leite, né, na lactose, que é o açúcar do leite, e está no glúten que vem do trigo. Mas veja, aqui o nosso principal problema está nesses excessos. E na carência de frutas, verduras, vitaminas, sais minerais e, consequentemente, das fibras. Então, excesso disso e falta disso. Tá? Aqui está, ó. Lógico, é bom, né, saborear uma picanha. Agora, pizza, mas não pode ser coisa assim. Tudo tem que ter uma regra, uma moderação. Né? Gordura aqui, uma pizza tem carboidrato, que é a massa, tem gordura, tem sal, né? Idem. Aí o sal, nós devíamos estar comendo no máximo isso aqui, ó, 5 gramas por dia. O brasileiro consome uma média de 12 gramas por dia de sal. E ainda o salzinho lá na mesa, tanto que chega ainda tem o hábito de botar mais um salzinho por cima. Né? Então, tanto que alguns países já têm leis, né, de que proibir o sal na mesa, porque tem um estudo da Universidade de São Paulo que mostra que o principal do excesso de sal que se tem é até o sal que se bota na mesa, porque a pessoa invariavelmente vai lá e bota mais um pouco além do que deve. Pode? Sim, sim. Sim, já tem vários municípios.
Aqui a gente até chegou a fazer a lei, mas depois acabou não indo avante, tá? A Argentina já faz uns 4, 5 anos que já está com uma lei nesse sentido, uma parte da Argentina, mas pelo mundo afora já, né? Ontem eu acho que foi matéria do Jornal Nacional, apareceu alguma coisa nesse sentido. Veja aqui os refrigerantes, então, os carboidratos do excesso. Aí criaram o zero, Coca zero. Então, é zero de açúcar. É zero porque realmente não tem açúcar. Porque numa Coca normal, numa latinha de Coca, tem 3 colheres de sopa de açúcar. 45 gramas de açúcar numa latinha de Coca-Cola. 3 colheres de sopa. É muito açúcar. Aí tá, tiraram o açúcar. Então, Coca zero. Só que aí qual é o problema? É zero de açúcar, mas aí tem muito sal. Para compensar o gosto, nas mudanças que tiveram que fazer, então tem excesso de sal. Então, quer dizer, a emenda ficou pior que o soneto também, como se diz. Não é? Agora, o grande problema, dentre tudo que se come em excesso, os refrigerantes realmente têm que vir para a ordem do dia, para as pessoas refletirem muito, né? Porque é um excesso de açúcar e, além disso, eles têm mais um problema grave ainda. Porque eles têm um pH baixo. O pH do refrigerante é 2.0, 2.5. O nosso pH do sangue é 7,3, 7,4. Quer dizer, quando nós ingerimos um refrigerante com 2,5, ele causa um estrago enorme do nosso organismo. Teria que tomar 32 copos de água da boa para poder equilibrar o estrago de um copo de refrigerante. Só que o problema também é a água da boa, porque a nossa água é o seguinte, que é um outro ponto, né? Um dia a gente podia fazer uma palestra só sobre água, porque é muita coisa para falar só sobre a água, né? Nesse curso que eu estou fazendo agora, uma pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro em São Paulo, sobre endocrinologia funcional, quer dizer, teve um final de semana todinho que foi só sobre água, só para ele falar, né? Vocês acessam vídeos dele na internet sobre água, é fantástico, né? O que ele fala, vocês vão ver o que ele fala do refrigerante, né? Então, porque a água, além de ser límpida, potável, ter tudo aquilo que a gente sabe que precisa ter, ela também tem que ter um pH adequado. Vocês olhando as marcas de água, comprando nos supermercados, vocês vão ver que as águas têm pH de 4,5, 5 e alguma coisa, 6. Dificilmente vão encontrar uma água com pH acima de 7. E o ideal é que seja uma água alcalina, no mínimo entre 7 e 8. 7 e 8. Abaixo de 7 é ácido. Não é? Então, as águas ali com 4,5 de pH é muito ácida. Então, não adianta só tomar água, tem que tomar água da boa. Né? E aí é um outro tema que a gente ficaria aqui só falando de água. Né? Pode ir adiante. E aqui continua, aqui, ó, mostrando ali essas gorduras, né? Aqui os sorvetes, os recheados, bolos e vai, adelante. Né? Se não bastassem aqui os excessos, né, das gorduras, todos os derivados do leite, as gorduras e, né, do trigo, ainda nós temos a poluição com metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio e vai por aí afora, e os agrotóxicos. Tá? O Brasil é, infelizmente, um dos campeões de agrotóxicos, que tudo isso fica impregnado nos alimentos, nas frutas, nas verduras, depois vai para a nossa mesa. Então é um outro problema seríssimo, porque isso vai tendo efeito acumulativo depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos que a pessoa está comendo, isso aí vai, né, tendo os efeitos. Aqui, ó, carboidrato, gorduras, né? Tem uma folhinha verde ali para dar uma disfarçadinha, mas copaço de refrigerante, a batatinha frita. O cara tem até um filme, né, do cara que ficou 30 dias só comendo isso aqui, teve que ser internado no final, né, de 30 dias, porque não teve jeito, né? Aqui o refrigerante zero. Aí inventaram a história do Diet Light, é só para enganar, porque isso aqui, olha, Diet Light, desconfio. Até porque, quando a pessoa aí pensa, é Diet, esse alimento é Diet, aí ela come mais do que deve, porque é Diet. Mas não, pega um chocolate Diet para diabéticos. Ele é Diet porque ele não tem açúcar. Mas aí, assim como o refrigerante aqui, ó, aquele chocolate Diet tem mais gordura do que o outro normal. Tá? O Light é só uma... Qual é a diferença? O Diet é quando ele é dietético. Isso aqui é alimento para diabético. O cara não pode tomar leite com lactose, então aquele leite sem lactose é um leite Diet. Né? E o Diet. E o Light é quando diminui 25% de um determinado item,
né? Então ele passa a ser light. Mas, na verdade, isso não tem que tomar muito cuidado. Aqui também tem outra coisa importante. Veja só, manteiga e margarina. Tá? Uma é gordura animal. É gordura animal, vem do leite. Leite, que é de origem animal, tem colesterol. E a outra a margarina é vegetal, é uma gordura vegetal, não tem colesterol. Mas o problema não é esse, se tem colesterol ou não tem colesterol. O problema são os dois tipos de gordura. Isso aqui é feito de uma gordura animal, que é uma gordura saturada, foi também muito condenada, foi para o banco dos réus. Na década de 60 para 70, a Associação Médica Americana achou que o grande número de infartos do miocárdio que estava acontecendo nos Estados Unidos, no mundo todo, o problema todo estava na gordura animal. A manteiga, então, foi condenada. Aí inventaram a margarina. A margarina é uma gordura que foi fabricada em laboratório, né, a partir de óleos vegetais, acrescentando lá um processo de hidrogenação, fabricaram a margarina. E aí, depois de 20 anos, que todo mundo estava comendo margarina de manhã, tarde e de noite, se lambuzando de margarina, foram ver que a emenda foi pior que o soneto. Estava tendo muito mais infarto, muito mais problemas cardiovasculares, muito mais aterosclerose. Que, na verdade, a margarina era feita de uma gordura vegetal hidrogenada, que ainda tem nos supermercados. Tá? Tem um item lá na frente que eu falei, as pessoas têm que ler o rótulo, aprender a ler o rótulo quando vai comprar um alimento, para ver como é que é a composição, o que é que tem dentro daquele alimento. Tem que ler o rótulo. Tá? Então, essa gordura vegetal hidrogenada é uma gordura que plastifica as artérias. É mortal o que ela vai causando ao longo do tempo de problemas cardiovasculares. Muito pior, é preferível comer a manteiguinha, hoje se reconhece, tá, do que a margarina. Embora a margarina hoje, daquela margarina de antes, que era de gordura vegetal hidrogenada, então, por causa de todos os problemas, ela foi substituída, a indústria alimentícia agora está produzindo uma margarina que ela é interesterificada. Vocês vão olhar lá, que não está mais escrito gordura vegetal hidrogenada, embora ainda tem marcas que tem. Se você olhar no rótulo, está escrito gordura vegetal hidrogenada, então não compra mesmo. As outras, que agora está escrito gordura interesterificada. Gordura interesterificada. Essa foi uma modificação feita e ninguém sabe se daqui 20 anos vão descobrir que talvez seja alguma coisa parecida. Mas hoje está liberada, tem até o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né? Mas, muito cuidado, os transgênicos, quando vão comprar, infelizmente, quase 100% do nosso milho hoje é transgênico, assim como a soja, como vários produtos, mas o milho é um deles. E, todo produto, é só vocês olharem quando vão comprar um produto, se ele é transgênico, ele tem esse triângulozinho aqui, com esse T, esse sinalzinho ali, é transgênico. Tá? Então, tem que olhar no pacote, tem que olhar no rótulo, né, para poder se orientar, senão a gente vai passando no corredor, vai botando para dentro do carrinho, como se tudo fosse comprando, e a gente vai comprando gato por lebre. Né? Pode ir adiante. Tá, veja só. Além disso, a gente fosse falar do excesso de sal, gorduras, açúcares, as gorduras trans, que é a gordura vegetal hidrogenada, que eu acabei de falar, tem todos os aditivos, corantes, conservantes, antibióticos, hormônios, pesticidas, ftalatos. Os ftalatos plásticos, por exemplo, né, o plástico, também é um derivado do petróleo, ele elimina uma substância do ácido oftálico, que são os ftalatos, são também altamente cancerígenos, não é? Altamente cancerígenos. Se botar, quer dizer, nunca se bota um plástico, por exemplo, no micro-ondas. Né? O que ele pode desprender dessas substâncias. Né? Vamos adiante. Então vejam, do excesso do açúcar, né? Outras palestras a gente pode falar, tem alimentos de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico. Por exemplo, batatinha, alto índice glicêmico. A batata doce já tem baixo índice glicêmico. Alto índice glicêmico, se a pessoa ingere uma batatinha, né, ela rapidamente, tal e tal, é digerida, vai para o sangue. Daqui 20 minutos, ela já está o açúcar dela no sangue. Comeu uma batata doce, também vai o açúcar para o sangue, mas demora algumas horas, demora mais tempo. Então é lógico, né, que é bom que tenha um contrabalanço na alimentação entre alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Aí a importância das frutas, das verduras, dos legumes na alimentação, porque a fibra
uma alimentação que tenha fibras das verduras, dos legumes, eles fazem com que esse alto índice glicêmico dos alimentos, eles virem médio ou baixo índice glicêmico, que demora mais tempo para passar o açúcar para o sangue. Né? Além de todos os benefícios das fibras, tem mais esse, que ajuda a retardar. Se alguém tomar um suco de laranja, daí 15 minutos já está o açúcar no sangue. Se alguém chupar uma laranja, é muito melhor. Lógico, a gente também vai tomar sucos, ninguém está proibido de tomar suco, mas não pode ser só suco. Tem que ser mais fruta e menos suco. Né? Porque na fruta como um todo tem, né, a fibra. Né? A não ser que bate lá o suco, mas deixa aquelas fibras, não coa. É importante tomar com aquelas fibras para, inclusive, retardar o tempo de absorção, para não ir correndo para o sangue, porque o nosso corpo não dá conta, o nosso pâncreas. Tudo que vai de açúcar para o sangue, o nosso pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina, que é para ir lá e abaixar o açúcar. Aí toda hora ele está comendo alguma coisa, jogando açúcar no sangue, o pâncreas jogando insulina, joga açúcar no sangue, o pâncreas joga insulina, e chega uma hora que o pâncreas cansa. É isso que acontece com muitas pessoas, né? Que o pâncreas cansou de tanto ter que jogar insulina o tempo todo, o cara vai dormir, come um lanche de todo tamanho de carboidrato, toma um super suco antes de deitar, quando já devia 2 horinhas antes de dormir, já tem que procurar, não mais, deixa, o corpo precisa, né, de descanso também para o intestino, senão, crianças, por exemplo, vão deitar tarde da noite, faz um alimento desse com excesso de carga glicêmica, e quando devia de estar dando oportunidade, lá pela 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que o corpo produz, por exemplo, o hormônio do crescimento, não produz hormônio de crescimento porque ele está tendo que produzir insulina para baixar o açúcar muito alto que está no sangue por causa da alimentação tardia que fez com muita carga glicêmica. Né? E aí a criança não cresce direito também por causa desse problema, por exemplo. Né? Ou não libera melatonina que é o hormônio do sono. A gente vai dormir, o nosso corpo produz um hormônio chamado melatonina, que o quarto tem que estar todo escuro. Também se tiver luz acesa, não produz melatonina. Nós fomos programados lá atrás, já muitos 1000 anos atrás, quando tudo era escuro, quando anoitecia era noite. Hoje tudo virou cidade, tem luz elétrica por tudo, televisão com aquela luz azulada, então é mortal. Aquela luz azulada não deixa produzir melatonina de jeito nenhum. Aí por que tem tanta gente com insônia, tanta gente que não dorme, que é outro problemaço, né, no dia a dia? É porque nós vamos ter que ir reeducando os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, nós vamos ter, para que o nosso corpo possa funcionar adequadamente. Produzir os hormônios que tem que produzir para todas as finalidades e a gente ter uma vida saudável. Senão nós mesmos estamos nessa vida super moderna. Criança, eu atendo as crianças como pediatra, criancinha de 1 ano de idade vai dormir a 1 da manhã ou mais tarde, não dorme mais, as crianças não dormem, porque os adultos ficam até tarde, tá? E as crianças acompanham, né? Então, aqui, ó, só um pouquinho, nesse excesso de carboidrato, que aumenta o açúcar no sangue, a hiperglicemia, né? O pâncreas tem que se virar produzindo insulina. Quando ele está cansado, não consegue mais, cria a chamada resistência à própria insulina. Então, é a epidemia de diabetes que nós temos, diabetes tipo 2. Tem um diabetes que a pessoa nasce, é por outros mecanismos que tem diabetes. Mas o diabetes tipo 2, que nós chamamos, é o diabetes por causa da alimentação, dos problemas do estilo de vida, dos problemas alimentares. É um diabetes totalmente curável, reversível, tá? Mas pela alimentação. Rosane, como é que está você? Rosane saiu? Eu só queria que alguém controlasse o tempo ali. Tá. Pode adiante. Aqui é para mostrar também as gorduras, né? Que tem gorduras boas, como o azeite de oliva, né? É uma gordura boa. Mas tudo, seja qual for a gordura, sempre tem que usar com moderação. A gordura do abacate é considerada uma gordura boa, né? Para o coração, da linhaça. A melhor de todas é do óleo de coco. Inclusive tem ácido láurico que só tem no leite materno, né?
É a melhor gordura que tem, porque as gorduras vegetais, elas são monoinsaturadas ou poliinsaturadas. As gorduras animais é que são saturadas. Mas o óleo de coco, embora seja vegetal, é uma gordura já saturada, como se fosse uma gordura animal. Isso aqui pode botar alta temperatura que não satura, porque ele já é saturado naturalmente. Isso aqui não vira trans. O problema das outras, inclusive o azeite de oliva, se usar na fritura, o azeite de oliva em altas temperaturas, ele também vira trans. O óleo de coco, o óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, tudo isso em altas temperaturas vira gordura trans. Por isso que o ideal seria usar coco. Né? E tem um óleo que não se usa. Pode ir adiante. Só quero ver se eu botei aqui. Esse aqui, ó. Esse óleo de canola, na verdade, canola é de Canadian Oil. Não é nem uma, não existe uma planta mesmo chamada. Existe uma planta lá chamada canola, de qual tiraram o gás mostarda usado na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma substância ultra venenosa, aí passou por uma transgenia, e eles dizem que então a quantidade desse veneno é muito baixinho. Só que tem inúmeras pesquisas mostrando que depois de 10, 15 anos ou mais que se está usando o óleo de canola, ele tem um efeito acumulativo para Alzheimer, Parkinson, várias doenças. Então, olha, ao menos no curso que eu estou fazendo com o Dr. Laí Ribeiro, está proscrito o uso do canola, do óleo de canola. Rosane, só queria... Eu tenho, não tenho, acho que quase podemos estar fechando. Tá, porque eu tenho outras coisas, eu vou fechar. Quantos minutos nós tem para pelo fechar? menos para fechar uns 5, 6 minutos. Tá, eu 5, 6 minutos vou fechar, porque tem muita coisa aqui, não dá, né? A gente fica derivando a conversa, daí vai... Só vai adelante aqui. Ó, hoje está sendo redimida. A bainha de porco que foi tão condenada, tá? Que é uma gordura animal saturada, é considerada hoje uma gordura melhor do que muitos desses óleos que se utiliza hoje ali, tá? Mais saudável, mas não quer que é porque é banha de porco que diz que é saudável, vai usar à vontade. Não, tudo tem que usar com moderação, tá? E a margarina, então, tem que tomar cuidado por causa dessa gordura vegetal hidrogenada. Aqui tem um monte de sorvete saboroso que se toma, por isso que, na verdade, tudo quanto é alimento que a gente comprar devia de ter um rótulo. Mesmo sorvete, eu vou lá tomar um sorvete, o que é aquele sorvete? Que o que usam a gordura vegetal hidrogenada para fazer sorvete, é um sorvete super saboroso, de manga, mas usou uma gordura vegetal hidrogenada, é gordura trans. Tá? Então tem que tomar cuidado. Vamos adelante. E aí o mundo cada vez mais gordo, tá? Epidemia de obesidade, pode ir. A gente pode controlar isso, obesidade, sobrepeso, tudo, a partir de um cálculo bem fácil que a gente faz, dividindo o peso pela altura ao quadrado, e aí a gente vai cair numa linha, né, de tanto que é normal, é sobrepeso, é obesidade grau 1, grau 2, grau 3, aí está indicado até cirurgia bariátrica, mas muitos que fazem cirurgia bariátrica em 5 anos volta tudo como dantes, se não tiver a cabeça preparada. Não adianta fazer cirurgia bariátrica. Por isso que muitas dietas que as pessoas fazem, igual sanfona, vai e volta, emagrece, depois volta. Porque tem até, eu cito ali, um livro do Deepak Chopra, que é um médico indiano. Tem muitos livros escritos ele, mas ele tem um que é interessante, que ele diz o seguinte: a gente tem que ter consciência do que se alimenta, do que come. Para, a partir de ter consciência, também saber o que está certo e o que está errado. Se eu não tenho consciência de uma coisa que está errada, eu nunca vou mudar. Eu só consigo mudar uma coisa se eu trouxer para a consciência. Né? Os psicólogos estão aqui. Então, senão eu ligo o piloto automático e vai. Todo dia eu tomo café da manhã, almoço, janto, como de tudo. O piloto automático está ligado. A gente é todo dia a mesma coisa. Pô, se uma hora eu quero mudar, quero fazer uma revisão da minha alimentação, eu quero criar novos hábitos, quero eliminar certos alimentos, eu quero introduzir outros, eu quero corrigir, eu tenho que trazer isso para a consciência. Tá? Aí depois que eu melhorar tudo, criar o hábito novamente de uma forma consciente, até posso ligar no piloto automático novamente. Tá? Adelante, bem rapidinho aqui. Ó, aí são doenças do câncer, diabetes,
tá? De derrame cerebral, as doenças de todo tipo. Hoje o glúten, então, porque o glúten, no tempo dos nossos avós, era um tipo de trigo. Hoje o trigo, de lá para cá, passou por uma transgenia. Ele tem 400% a mais de glúten, o trigo. O glúten é um tipo de proteína que tem no trigo. Hoje o trigo é anão, ele dá com uns 40, 50 centímetros de altura, com um cacho cheio, todo espigado. Diferente antigamente. O trigo dava com 1,20 m de altura. Hoje ele dá dessa alturinha, super carregado por causa da transgenia. 400% mais de glúten. Por isso que todo mundo, a gente pergunta para um para o outro, todo mundo está com hipersensibilidade ao glúten. Antes só tinha a intolerância ao glúten mesmo, né? Que é a doença celíaca. 1% da população tem doença celíaca. Agora 40, 50, 60% das pessoas têm hipersensibilidade ao glúten. Exatamente por causa dessas características aqui. Né? Ele está no centeio, está na cevada, está no malte, está na aveia, mas ele está no trigo, principalmente. O trigo, porque o trigo começa com o nosso pãozinho de manhã e vai, né, durante o dia todo. Então, não é fácil. Mas o estrago que o glúten faz no corpo das pessoas é inimaginável. Esse final de semana eu estava vendo um caso que a pessoa era bipolar. O problema estava no glúten. Tirou o glúten. Curou, melhorou, não é mais bipolar. O problema era do glúten, a convulsão. Tudo o que vocês possam imaginar, de doenças de pele, de alergias de todo tipo, de doenças, tá? De depressão, a convulsão, de Alzheimer a Parkinson, o trigo causa tudo isso. Então, é um negócio que hoje a gente tem que analisar com muito cuidado. Né? Sim, tem. O integral, veja só, isso aí que nós temos que tomar muito cuidado. Os integrais, em geral, a gente defende que são alimentos de preferência que sejam integrais. Se eu pegar um trigo integral, pega um arroz integral. O arroz integral, ele tem aquela pelezinha que ainda tem várias vitaminas e sais minerais. Quando a gente tira isso, inclusive faz um farelo que dá para os porcos, por exemplo, se dava um farelo para os porcos, a gente deixa o arroz branco beneficiado, a gente tirou aquilo que ele tinha de mais importante como arroz integral. Mas não é porque é integral que se passou uma falsa ideia. Na década de 70 para 80, principalmente a partir dos Estados Unidos, quando se botou a manteiga na condenação, as gorduras, tem que tirar gordura de tudo, aí como se, não, se alimente de integrais porque está resolvido. Não, o integral continua sendo carboidrato igual, continua tendo tudo, né? Então tem que tomar cuidado. É lógico que os alimentos integrais são muito mais saudáveis, recomendados, mas também tem que ter moderação. O sal, eu vou falar só do sal. O sal comum nosso, que tem por ali, que se compra, que é cloreto de sódio. Tá? É cloreto de sódio. É um sal maléfico, para causar doença, hipertensão, inchaço, tudo que tem de pior. Então tem que usar o sal integral. O sal marinho, que já é um sal integral. O próprio sal grosso, se não pode, pega o sal grosso e moe o sal grosso, porque o sal grosso é um sal integral. Sabe qual é a diferença? O sal comum, que é cloreto de sódio, só tem cloreto de sódio, tem duas substâncias químicas. O sal integral, o sal do Himalaia, o flor de sal, o sal integral, tem mais de 90 sais minerais dentro, vitaminas e sais minerais. Então o sal integral é remédio, no conceito de Hipócrates, que o teu alimento seja o teu remédio. O sal integral é um remédio. Tá? Quem toma água, 2 litros de água por dia, deve sempre ter uma pontinha de sal dentro, inclusive, faz bem, não aumenta a pressão, pelo contrário. Agora, aquele sal que é cloreto de sódio, que é um sal beneficiado, igual o açúcar branco, que foi beneficiado, uma coisa é o açúcar mascavo. Mas não quer dizer que porque é mascavo, pode comer quanto quiser. Mas a diferença é que o mascavo é um açúcar integral, com vitaminas, com sais minerais. E o açúcar branco é um açúcar que foi beneficiado, botaram um monte de coisa, produtos químicos, até tóxicos lá dentro, para deixar ele branquinho do jeito que ele é. Não é? Então é lógico que sempre a gente dá, quando puder dar preferência para os integrais, para os orgânicos, para alimentos frescos, é lógico. Não é? Hoje os 2 campeões de alergia, primeiro lugar, inclusive, está na frente do glúten e a lactose. Tá? A intolerância ao açúcar do leite também, porque, né, da mesma maneira que eu falei do trigo, vocês imaginam que o leite de hoje não é mais aquele leitinho da vaca de antigamente, né? Que botam dentro, que acrescentam, que tem de problemas. Então,
a lactose, né? E o glúten, em segundo lugar. E um dos grandes problemas hoje também é a obstipação intestinal, né? Fruto de vários problemas. Pode ir. Só vou dar agora um pupurri bem rápido aqui, ó. Vamos lá, 3 minutinhos só para eu concluir. Aí fica isso para a gente falar num outro dia. Aí dietas, tem milhares de dietas. Se vocês entrar, pode ir adiante. Vocês entram numa livraria, numa banca, vai ter a dieta do glúten, a dieta do abdômen, a dieta anticâncer, a dieta sem glúten, vai adiante, pode ir. Olha aí, ó, dieta dos pontos, a dieta, tá, emagreça em um dia, a dieta do óleo de coco, e vai, pode ir. Olha aí, ó, a dieta nota 10, a dieta da longevidade, a dieta da inteligência, a dieta dos 2 dias, né? E vai indo, a dieta do vinho, a dieta italiana. Ora, então tem dieta para tudo quanto é gosto, tá? E aqui tem uma dieta mediterrânea que era a alimentação, na verdade, dos pobres antigamente, lá na região do Mediterrâneo, da Itália, uma região lá, que os pobres só comiam carne vermelha de 15 em 15 dias, era só no domingo, e não era todo domingo que comia carne vermelha. E eles tinham dançavam, eles caminhavam, eles tinham uma alimentação muito rica à base de frutas, de verduras, de legumes, né? Depois vinham os peixes, né? Os laticínios já estavam lá em cima, carne vermelha era de vez em quando, um domingo sim, um não. Era considerada a dieta dos pobres. Depois se viu que essa era uma dieta muito mais saudável do que os ricos que comiam carne vermelha todo dia, tá? E ainda tomavam um cálicezinho de vinho, tinham um azeitezinho de oliva, né? Extra virgem. Porque o azeite de oliva também, ele tem que ser azeite de oliva extra virgem, extraído a frio. É a primeira moagem da azeitona, a frio. Esse é o azeite saudável, para botar na comida, para botar no pão, onde quiser, tá? Na salada. Depois, quando pegar só azeite de oliva virgem, já é uma segunda moagem, depois começa a usar calor, aí tem o azeite de oliva refinado. Alguém chega no supermercado e vai comprar azeite de oliva refinado. E, pô, refinado na nossa cultura, refinado é uma coisa boa, né? Refinado. Não, é o pior que tem, o refinado. Aí não tem mais nada, o que tinha de antioxidantes e vitamina já foi tudo embora. Pode ir. Isso que eu falei lá daquele autor que a pessoa tem que trazer para o nível de consciência, pode ir. Caloria nos alimentos, vai passar agora as leis da alimentação. A pessoa tem que disciplinar os horários para se alimentar, procurar não comer fora de hora, porque senão tem gente que se vangloria porque não toma café da manhã, mas o café da manhã é uma das principais refeições, né? O cara vem de 6, 7, 8 horas de jejum, porque foi dormir, está em jejum a noite toda, tem que ser uma boa alimentação, o almoço, a janta, né? Então, isso aqui tudo são temas que a gente teria que ir falando aqui numa outras palestras para ir aprofundando isso ali. Pode ir adiante. Aqui a anterior era para mostrar, pode voltar aqui, ó. Tem que aprender a ler o rótulo. No rótulo tem muitas informações já para a gente se orientar. Se tem glúten, se não tem glúten, se tem lactose, não tem lactose, que tipos de gordura, se tem gordura vegetal hidrogenada ou não, qual é o percentual disso, daquilo. Tem que ler rótulo, tem que criar o hábito de ler rótulo, pode ir. Aqui, o Zezinho, quando a mãe deu esse prato aqui, ele ficou meio chateadinho. Mas veja só a riqueza que são aqui, ó. Aquilo que é carência, né? Mas a riqueza que é. Pode ir. Pode ir. Aqui alimentação saudável, pode ir. Aqui, ó. Né? Mais fruta, menos suco, para mostrar aquilo que eu falei. Pode ir. Aqui. Né? Nós temos que botar isso mais na alimentação. As nossas crianças, os jovens, nós todos, né? Nós temos que convencer, educar, fazer a nossa reeducação alimentar. Aqui é só para dizer o seguinte, ó, o melhor alimento do mundo, hoje considerado o melhor alimento do mundo, é o leite materno, não tem discussão nenhuma, que é o leite da mãe. O segundo melhor alimento do mundo, considerado hoje, é o ovo. Já pensou? Veio lá da masmorra, da condenação, foi redimido. O terceiro melhor alimento do mundo é o coco. Vocês sabem que o coco, aquela aguinha que se forma lá dentro do coco, leva 9 meses para ela se formar lá dentro. E o coco tem sais, é um sorinho normal. Uma criança está com diarreia, vai dar soro da farmácia, dá água de coco natural, não aquele de caixinha, que aí tem um monte de aditivo, de conservante. Água de coco natural. Na Segunda Guerra Mundial, em muitos momentos que não tinha sangue, os soldados estavam morrendo por perda de sangue, se fazia transfusão de água de coco, lá do coco, num sifão, direto
Porque é igual ao plasma do sangue. Ele tem a mesma composição do plasma sanguíneo, água de coco. Tá? Beleza? Tá? É aquilo que o nosso Hipócrates falou. Isso aí é remédio. Tá? É um alimento que é remédio. E aí vai, ó, tem tantas coisas aqui que a gente poderia falar, mas nós ainda vamos ter oportunidade. Pode ir adiante. Tudo isso aqui, a água também já falei alguma coisa, eu não posso... O sol, a melhor pílula, né? O sol já tem um formato de pílula. Uma das pílulas de saúde é o sol. Tem que tomar sol. Sol. E se criou uma coisa que as pessoas saem de casa rebocada de protetor solar, tá? E aí nós estamos criando novamente epidemias, né? Hoje o SUS está até dando a dosagem também de vitamina D, vitamina D3. As nossas crianças estão voltando o raquitismo de novo. Tem que tomar sol, tá? É saúde. A pele fabrica vitamina D a partir dos raios solares. Agora, não conta onde tem roupa, não conta se tiver protetor, não conta se o sol passar através de vidro. E agora a última orientação mais recente, que tem que tomar o sol 10 minutos, 15 minutos, mas no horário do meio-dia. Ou das 11 da manhã às 2. Porque antes a gente dizia, não, toma o sol até 10 horas da manhã, que é o sol mais branco. Pode tomar o sol nesses horários. Mas para a finalidade que a gente quer, que são os raios ultravioleta, tá? Na intensidade que a gente precisa para a pele realmente produzir vitamina D, 10, 15 minutinhos no horário das 11 às 2 da tarde, do meio-dia. Adelante. Ó, bebezinho, isso aqui era um professor meu lá na faculdade, um livro dele, bebezinho todo gorduchinho, todo mundo chamando que fofinho, fofinho, né? Mas tem que cuidar, porque se não cuidar do fofinho aqui, depois ele vai adelante, tá? A forma já tá, então a gente já tem que cuidar lá na barriga da mãe. O primeiro ano de vida é muito importante, o leite materno é o campeão, tá? Vamos adiante. A vitamina D, tem um livro aqui, ó, esse livro é um best-seller, um médico americano que só estudou vitamina D, 1000 doenças que se trata só com vitamina D, só com vitamina D, cura tudo, das polimialgias, tá? A tudo que se possa imaginar, para gripe, 100 mil unidades, 3 dias seguidos de vitamina D, tira a gripe como tirar com a mão. Por quê? Porque a vitamina D incentiva o corpo a produzir uma substância chamada calicidina, que é antiviral. É um antiviral poderoso. Tá? Aqui, já estou terminando então. Isso aqui foi um outro professor meu no curso, porque é outra coisa que a gente também faz tudo errado, né? Nós não mastigamos. Os romanos já diziam que a primeira etapa da digestão já começa na boca. Aqui as enzimas, a saliva, tudo é rico em enzimas. A primeira etapa, a gente já não mastiga, já engole, ainda toma líquido junto para engolir mais rápido. O alimento já é processado, elaborado, refinado, tudo. Então, né, nem dá tempo de passar muito tempo no intestino. Quando chegar lá, vai rápido do estômago para o intestino e para o sangue. Tá? 7, 8, 9 minutos depois que a gente começa a comer, se alimentar, o intestino manda um sinal para o cérebro para dizer, ó, vai diminuindo aí e tal, porque já está começando a... mas 7, 8 minutos, hoje, não dá nem mais tempo do intestino avisar o cérebro, porque a pessoa já acabou de comer. Já comeu tão rápido, né? Esse é um outro problema. O certo é mastigar. Uns dizem que tem que mastigar no mínimo 40 vezes todo o alimento. Uns dizem que é 70 vezes. Tá? Então varia de 40 a 70. Tá? Mas faça um teste depois. Aí hoje tem até cursos para a pessoa poder aprender a mastigar. Né? Aprender a mastigar, porque não é fácil. Tem... Aí a Dolce Vita moderna hoje, o cara está deitado, o esquinho aqui, tá controle remoto, o cara já não faz mais esforço para nada, né? Sedentarismo, comodidade para tudo, adelante. Né? Então nós temos que também associar a atividade física. Atividade física é fundamental. Se a alimentação é, mas também a atividade física, pode ir. Aqui, ó, tem que associar a atividade física, pode ir. E o sono, tá? Aqui, ó. O pessoal já dormiu no sofá. A família toda dormiu no sofá assistindo televisão. Tá? Hein? Na tela azul. Na tela azul. Então o ambiente tem que ser escuro, nem aquela luzinha lá no corredor por causa do banheiro. Tá? Não deve. Para produzir melatonina, que é o hormônio do sono, e tem milhares de outras funções, anticâncer, antioxidante, melatonina, tem que ser ambiente escuro.
As nossas crianças têm que aprender a dormir em ambiente escuro. Nós todos temos que dormir em ambiente escuro. A tela azul da televisão é a pior possível, né, o que ela emite de sinal para o nosso organismo. Então, e aí, eu só botei aqui porque, além de tudo isso, é lógico, nós temos que cultivar tudo que é de bom, do lazer, da cultura, do esporte, dos hobbies, né, combater o estresse, a família que é importante, o trabalho, as amizades, a religião, a espiritualidade, a alegria, o perdão, a disciplina, a solidariedade, tudo que a gente puder. E isso aqui vamos evitar, né? Vamos evitar o excesso de sal, de açúcar, de gordura, mas também o fumo, o álcool, as drogas, mas também o ódio, a raiva, a inveja, porque isso aí em excesso, o excesso disso, às vezes a gente está preocupado só com o excesso de sal, de gordura, de fritura, né? E o excesso de ódio, o excesso de raiva, né? O excesso de tantas outras coisas que também fazem tanto mal para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso psicológico, do que o açúcar faz, do que o sal faz, não é isso? Então, a gente depois programa durante o ano para conversar sobre isso, vem pegando alguns temas, né, só sobre gordura, ou só sobre isso, sobre aquilo, para a gente ir aprofundando, né? Tem muita coisa aí, tá bom? Bom, eu acho que a gente vai ter que ter uma palestra dessa por dia. Porque, gente, eu tô assim, eu tive que sair um pouquinho algumas vezes, mas eu fiquei assim, nossa, querendo muito mais, né? E descobri que faço, meu Deus, adorava aquele negocinho ali, aquele X duplo ali, né? Coisa boa, né? Aquilo, mas não pode, né? Então, a gente, o mega. Então, assim, ó, a gente queria ficar muito mais com o senhor. Só uma coisa, Rosane. Sim. A gente também tem que ter bom senso em tudo. Aqui, ó, coma de tudo, mas não coma tudo. Então, lógico, a gente tem que ter no dia a dia uma rotina da gente mais saudável. A gente tem que se disciplinar. Vai ter os momentos, né, de final de semana, de aniversário, de festa, de final de ano. Tá? Tem os momentos da gula que tem que também dar o tempo, não é isso? Tá? Então, também tem que cuidar para a gente não levar por um lado de radicalismo, porque a maioria das dietas não dão certo, porque as pessoas radicalizam durante um tempo e aí não funciona. Então tem que criar novos hábitos, é um processo de reeducação continuado, então, sabe? Tudo a ver com o nosso tema, né, gente? Então, uma palavrinha assim, ó, que está aqui por última, tá? É a variabilidade. A variabilidade na alimentação é fundamental, porque quando eu variar os tipos de alimentos, eu também tenho mais chance de estar ingerindo aqueles sais, vitaminas e tudo mais que eu preciso, né? Então é muito importante isso aí. Então eu quero agradecer ao Dr. Vonei em nome de todo o grupo, né, que foi realmente maravilhosa, né, a explanação. E a gente vai realmente marcar outros encontros para poder absorver mais dessa cultura, né, que ele tem, que é holística, né? Então a gente tem aqui as representantes da naturologia também, que também nos ajudam a pensar mais de que forma que a gente vai se alimentar, né? Eles também estão lá à disposição da Divisão de Saúde, e a gente também vai fazer algumas oficinas com a Luísa, né, tratando sobre a questão da alimentação, dos remédios saudáveis, e tudo que a gente... Queres falar um pouquinho, Luísa, só para concluir? Só para concluir, a naturologia trabalha com as práticas naturais, então a Rosane convidou a gente para fazer posteriormente uma oficina, né, trabalhando com esses recursos naturais. Então, recursos que vocês podem ter na casa de vocês, como, por exemplo, uma horta medicinal. Então, trabalhar com esse conhecimento popular que vocês já têm, aplicando, né, as práticas que a gente tem no conhecimento. Então, aliando o conhecimento científico com a sabedoria popular que vocês, né, todos já têm. Então, gente, a gente está de parabéns, né? Porque todo mundo veio, depois mesmo do serviço lá dos vazamentos, a turma que chegou mais tarde, muito obrigada por ter voltado aqui, né? E todo o esforço que fizeram para estar aqui. Quero agradecer de novo ao Dr. Vonei, que foi assim maravilhosa essa palestra, a gente vai ter que guardar e promover para muitos outros até colegas que eu acho que gostariam de estar aqui e que não tiveram oportunidade, que a gente tenha isso mais vezes do senhor, né? Então, agradecer a presença de todos, e se eu esqueci de alguém,
alguém, por favor, me perdoa, né? Porque eu também fico emocionada, porque isso para mim realmente é uma tarde de muita alegria de estar com vocês. Obrigada novamente. E semana que vem, então, nós começamos as oficinas, né? Que ainda vamos combinar amanhã, eu acho que vai ser a oficina da Patrícia, né? Sexta-feira, seremos, então, todas as sextas-feiras, mas daí às 14 horas, das 14 às 15, né? Não na próxima sexta, na outra lá. Sempre no plenarinho, né? E então, dia 12, às 14 horas, então nós teremos a primeira oficina, né, do nosso projeto. E daí será sempre no horário mais adequado, conforme a gente já vinha vindo. Hoje foi uma excepcionalidade, né, uma terça-feira no meio da tarde. Então vamos ao nosso lanche, que pretendemos ser mais saudável do que o anterior, tá? Então, pela palestra do nosso chefe, a gente, em consideração a ele, a gente fez um lanche um pouquinho mais saudável. Tá? Fiquem à vontade, então. Boa tarde.